Oi, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Estou aqui para dividir com vocês mais um pouco de conhecimento e construção nossa, porque o trabalho aqui ele é coletivo, certo? Então, vamos aprender um pouco mais, gente, porque aprender é maravilhoso, é fantástico aprender. Estou com a blusa estampada, ao fundo a parede branca, o meu cabelo é preto, um pouquinho liso, né? Na altura do ombro, eu tenho uma pele parda. E, características à parte, conto com vocês e espero por vocês. E, na dúvida, entrem no Tira Dúvidas. Mande pra gente todas as dúvidas, reveja a aula, assista novamente, convide seu pai, convide sua mãe a assistir a essa aula com você para ver se eles entendem também, se eles compartilham da compreensão e quem sabe vocês não façam uma bela parceria aí para aprender nesse momento tão delicado nosso, tá bom? E com a nossa habilidade de distinguir fato de opinião, nós perguntamos: o que é fato? É acontecimento, evento real ou fictício, ou seja, imaginário, ocorrência entre pessoas ou instituições, situação entre pessoas e animais ou fenômenos da natureza, evento, acontecimento que dificilmente se duvida e ação ou coisa realizada. E a opinião, professora? É um pensamento particular, é uma ideia sobre um fato, é uma ideia subjetiva, é um pensamento sobre um assunto que depende da experiência de vida das pessoas, certo? É a exposição do julgamento ou do juízo de valor que fazemos de algo ou de alguém. Então, a opinião ela é una, particular, em relação a um fato, por isso ela é subjetiva. Por isso ela tem relação com a experiência de vida das pessoas. Então, vocês vão me perguntar, professor, a partir de um fato ou acontecimento, eu tenho que opinião ou opiniões. E quais são as outras formas de perceber essa opinião? A partir da defesa de um ponto de vista, você está manifestando a sua opinião. A partir de um julgamento ou juízo de valor, você está manifestando a sua opinião. A partir de um debate, um ponto positivo e o outro negativo, em que as pessoas discutem sobre uma temática e há um acréscimo, a construção de conhecimento, a elevação de ideias. Eu tenho polêmica, duas pessoas em polos diferentes ou grupos em polos diferentes, um polo positivo e o outro negativo, um polo que é contra, o outro é a favor. E a discussão? Você tem a discussão que ela pode ser uma discussão saudável ou às vezes uma discussão em que as pessoas se desentendem. Aí é o problema, porque o desentendimento vem justamente em eu ou o outro não aceitar, né? Um não aceitar a posição do outro. Eu não aceito, ou o outro não aceita, e com isso alteração do tom da voz, palavras agressivas ou até ofensas. E isso você fere o direito do outro de pensar diferente de você. Então, muito cuidado, porque eu não tenho direito de ferir o outro só porque eu discordo. Concordam comigo? Opinião e julgamento. Muito cuidado, gente. Aqui vai um alerta. A pessoa opina sobre determinado assunto, apresenta julgamento a partir da experiência, estudo ou ponto de vista, formação religiosa e bagagem cultural. A característica do julgamento é o emprego de adjetivos, escolhas de verbos e substantivos com efeitos de sentidos direcionados. Então, quem se coloca no posicionamento de quem julga, na posição de quem julga, está colocando o outro abaixo, às vezes depreciando ou diminuindo o outro. Então, muito cuidado quando a sua opinião ela se fecha e se encerra em um julgamento a partir da sua bagagem. Às vezes, nós não podemos nos colocar na posição de juízes da vida alheia ou do pensamento alheio. O fato, a opinião e a notícia.
Vejamos aqui. TED social, ou por que não vamos mais com a cara de ninguém depois da pandemia. Especialistas concordam que exista uma apatia generalizada com a crise do coronavírus, mas insistem na importância de retomar as relações pelo bem da nossa saúde mental. Então, TED social é uma pesquisa recente que está mostrando que algumas pessoas estão ganhando resistência nos relacionamentos interpessoais. Então, elas estão ficando mais dentro de suas casas e excluindo e rejeitando mais a outra, ou as outras, ou convívio social. Isso aqui é um fato, porque é fruto desse problema chamado a crise do coronavírus, que também é outro fato. Descubra os benefícios do chocolate para o funcionamento do cérebro. No Dia Mundial do Chocolate, 7 de julho, conheça um estudo que revela como a substância ajuda na oxigenação do sangue e pode melhorar habilidades cognitivas. Nossa, que delícia imaginar esse chocolate aí no seu prato diante de você, né? Pelo menos para mim. Esse benefício do chocolate para o funcionamento do cérebro é um fato. O Dia Mundial e essa pesquisa que será revelada nessa notícia também é um fato. Melhorar a habilidade cognitiva também se tornou um fato, porque é fruto da pesquisa. A oxigenação, vou marcar aqui, a oxigenação do sangue e a melhora de habilidades cognitivas ou melhorar habilidades cognitivas pode se constituir como um fato dentro da pesquisa. Ainda em fato e a notícia, o fato e a notícia, cientistas chineses apresentam o homem-dragão, a nova espécie humana irmã do Homo sapiens. Aí nós temos, espécie viveu há pelo menos 146 mil anos. Tinha um rosto primitivo, mas a mesma capacidade cerebral dos humanos atuais. Bom, isso é um fato. Essa descoberta é um fato. Pelo menos a vivência, o ano de vivência deles também é um fato. Rosto primitivo, pelos estudos das características e do crânio, também um fato. Mesma capacidade cerebral dos humanos atuais também constitui-se um fato, porque é fruto de uma pesquisa. Agora, o fato, a opinião e a literatura. O fato nos microcontos. Bom, aí eu vou apresentar um pouquinho da definição de microcontos, ou nanoconto. O nanoconto, ou microconto, é uma modalidade de gênero literário criada para as redes sociais, microblog, Twitter, Facebook, etc. O que é o nanoconto ou microconto? Narrativa breve, curta, concisa. Um conflito apenas, uma ação, um único ambiente, um tempo, poucos personagens ou apenas um personagem. Vamos a alguns exemplos de microconto ou nanoconto. Apresento a vocês o fato nos microcontos e eu coloco aqui 3 exemplos. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Você tem histórias brevíssimas, objetivas, bem curtas. Você tem constituição de fato. Fui me confessar, é um fato. Vende-se sapatinhos de bebê nunca usados, outro fato. E uma gaiola saiu à procura de um pássaro. São histórias brevíssimas que permitem ao leitor viajar, devanear. Bom, vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Você pode imaginar o porquê que o bebê nunca utilizou. E aí permite o devaneio, a imaginação e a criação de ideias sobre este fato. Vamos agora com uma fábula, A Cigarra e a Formiga.
A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão, eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Moral da história: temos que nos esforçar agora para podermos colher os frutos do nosso trabalho mais tarde. Se não o fizermos, ficaremos dependentes da ajuda das outras pessoas. Bom, não há nenhum problema em relação à ajuda dos outros, mas o problema é ficar dependente. Entenda isso. E nós temos o que aqui? Fato. Formiga trabalha, a cigarra canta. E a opinião de aqui está? Na moral. Porque a moral ela pode ser interpretada também e associada a outro contexto, ou do ponto de vista da formiga, ou do ponto de vista da cigarra. Certo? Os bichinhos e a depressão. Alguns podem achar que a depressão é uma doença típica de seres humanos e que os bichinhos de estimação não apresentam estas frescuras. Mas tome cuidado se o seu animalzinho estiver meio triste ou abatido. Podem ser os primeiros sintomas da doença. Ela pode chegar após mudanças na rotina familiar, como a chegada de um bebê, conta a médica veterinária Andrea Carpen. Muitas visitas em sua casa também podem ser a causa da tristeza que acontece bastante. Essas situações podem estressar os bichinhos, admite a médica. Bom, pensemos aqui. O que temos de opinião? Algumas podem achar como doença típica, né? Alguns podem achar como doença típica de seres humanos. É um julgamento, é um posicionamento que não é baseado em realidade. Não é concreto, é a partir do ponto de vista de alguém. Por isso que ela diz alguns. Bichinhos de estimação não apresentam estas frescuras. O fato de colocar estas frescuras entre aspas, as aspas marcam um posicionamento contrário, ou seja, não é frescura, é algo sério. Não está atribuído só ao homem, ao ser humano, e sim aos animais também. E aqui eis o posicionamento do autor, a opinião. Vamos ao nosso recapitulando, nosso resumo da aula, e para ilustrar com exemplo, nós teremos um texto poético. Versão poética de José Paulo Paes, sem barra. Enquanto a formiga carrega a comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas se a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Nós temos um fato, formiga trabalhando, cigarra cantando. Nós temos opinião, que aqui o pensamento de que a cantoria da cigarra serviu para distrair a fadiga da formiga. E aqui nós temos o julgamento ou juízo de valor. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Beleza? Chegamos ao nosso desafio. O que você quer fazer mais tarde? Seu futuro profissional, assim como os seus estudos, são assuntos seus. Por isso, cabe a você encontrar seu próprio caminho. Talvez ele seja diferente do caminho planejado por seus pais. Nesse caso, explique a eles as suas aspirações. Pode ser, no entanto, que você não esteja preparado para fazer uma escolha profissional. Seria preciso parar um pouco para refletir sobre as diversas possibilidades. O problema é que você tem de escolher já e definitivamente, humanas ou exatas, inglês ou francês. Por onde começar? Em que profissão? É de deixar tonto. Mas não se culpe se você estiver desnorteado ou se estiver se sentindo completamente bloqueado. Leia com atenção o texto. O trecho destacado é fato ou opinião? Qual a sua opinião sobre a escolha de uma profissão? É um momento fácil ou difícil? Por quê? Responda a essas questões
no seu caderno. Um beijo no coração de cada um.